Embora esse seja um conteúdo de ensino fundamental, o enfoque que eu vou tratar aqui não é voltado para um aluno de ensino fundamental. Então é para quem já viu esse assunto alguma vez ou alguma coisa desse assunto. E vamos passar limpo alguns conceitos, né? Mas com um olhar um pouquinho mais maduro para quem ainda está enferrujado em algumas coisas aí. Beleza? A primeira questão então, como que a gente sobre a representação de fração. Assinale as figuras abaixo que podem representar a fração 1/3. Pode haver mais de uma resposta correta. Vamos analisar aqui a letra A. Bom, então tem uma figura aqui que está dividida em 3 partes e eu pintei uma dessas partes. Só que isso aqui não representa 1/3 porque esse inteiro aqui não está dividido em 3 partes iguais. Quando a gente representa uma fração assim, a gente está falando, pega uma coisa, divide em 3 partes iguais para considerar então um pedaço desse. Na letra B, sim. Então aqui cada um desses 3 pedaços aqui, né, aparentemente tem o mesmo tamanho. Então a letra B, sim, pode representar a fração 1/3. A mesma coisa na letra C. Peguei todo esse retângulo aqui e aparentemente está dividido em 3 partes iguais. E pintei um pedaço desse. Então, também. A letra D, repara, a quantia pintada aqui é muito parecida com o que eu fiz na letra C. Tá? Só que alguém pode achar que não representa 1/3 porque não está dividido em 3 partes iguais, mas está dividido em 6 partes iguais. Então a pessoa pode achar, ah não, então isso aqui ó, você dividiu em 6 partes iguais e pegou 2 pedaços desse. De fato, isso aqui pode representar 2/6. Mas se essa quantia aqui pintada de azul é idêntica a essa aqui que representa 1/3, então, se essas coisas são iguais, então isso aqui, se essas quantias, né, são iguais, então essas frações aqui também são iguais, representam a mesma quantia. Então isso aqui também representa 1/3. É que nem pensar assim, fiz um sanduíche, cortei pela metade e comi as 2 metades. Ué, você não comeu o sanduíche inteiro? Ou não, você fala, não, comi 2 metades, não comi inteiro não. É basicamente a mesma coisa. E aqui também. Aqui eu ainda provoquei colocando, sem estar colado um no outro, né? Mas também, toda essa parte pintada de azul aqui representa a mesma quantia que está sendo pintada aqui e aqui também. Então isso aqui também representa 1/3. Ok? É como pensar assim, quanto de tinta que eu gastei para pintar aqui? É a mesma coisa que foi nos outros 2 anteriores. E no item F, aí alguém pode achar que essa base está dividida em 3 partes iguais. Né? Aqui, aqui e aqui. Só que essa parte pintada aqui é muito menor do que as outras duas. Imagina, sei lá, uma fatia de pizza, você fica com um pedacinho desse e as outras pessoas ficam com esses outros pedaços. Obviamente é injusto, então isso aqui não representa 1/3. Represente graficamente, isso é, com um desenho, cada fração pedida nos itens a seguir, como mostra o exemplo. Então o exemplo aqui está mostrando a representação de 2/3, então eu peguei essa parte inteira aqui, dividi em 3 partes iguais e pintei 2 pedaços do que está sendo do que foi dividido. Então aqui, 1/3, eu vou ter que pegar essa barra aqui, dividir em 3 partes iguais. Até tem umas barrinhas de subdivisão aqui bem clarinhas para ajudar a gente a fazer a subdivisão. Então, ok, dividi essa barrinha em 3 partes iguais e ele quer 1/3, então eu vou pintar um pedaço desse aqui. Pode ser esse primeiro, pode ser o do meio, pode ser o segundo, tanto faz. Tá? Vou pintar esse aqui do meio só para ficar menos trivial. Então, algo assim. Existem variações também, né? Repara, essa parte aqui do meio, ela engloba 2 quadradinhos, né? Então, eu poderia pintar 2 quadradinhos separados, não precisa ser, ok? Aqui, 3/3. Então, a mesma ideia, vou dividir aqui em 3 partes iguais e pintar 3 pedaços, considerar 3 pedaços desse que eu separei. Então, na verdade, eu vou ter que pintar tudo, né? 1 pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços. Então, 3 inteiros é a figura toda. 3/3
É um inteiro, é a figura toda. 1/2 ou 1/2. Esse é bem mais tranquilo, né? Então, vou dividir aqui em duas partes iguais. E aí vou pintar vou pintar um pedaço desses aqui. Um pedaço... Bom, poderia só fazer isso aqui, né? Seria uma solução mais trivial. Poderia ser esse aqui da direita também. Nada impede. Ou, se eu quiser dar uma variada, é pensar assim. Um pedação desse aqui envolve 3 quadradinhos. Então, eu posso pintar, na verdade, quaisquer 3 quadradinhos sem precisar estar colado no outro. Eu poderia fazer, sei lá, uma coisa assim. Um quadradinho aqui, outro quadradinho aqui e outro quadradinho aqui. Né? Aí, tendo cuidado de delimitar aqui os quadradinhos para não ter confusão, né? Pronto, o que importa aí é que metade dessa figura está pintada de azul e a outra metade ficou em branco. 1/4. Bom, esse inteiro aqui está subdividido, essas subdivisões clarinhas tá subdividido em 6 quadradinhos. E aí alguém pode ficar atrapalhado porque não dá para dividir, então, por essas divisões, em 4 partes iguais. De fato, a gente vai ter que fazer uma divisão extra aí. Eu poderia fazer assim, uma ideia é dividir aqui pela metade, certo? Então, aqui é metade, aqui é a outra metade. E aí, cada metade eu divido de novo pela metade. Então, é pegar aqui, o meio de um quadradinho, né? E pronto, pintar um pedaço desse aqui. Poderia fazer as variações, né, possíveis, mas não vou... Estou com receio de confundir, então melhor deixar assim. Dividi em 4 partes iguais e considerei um pedaço desses aí. Né? Se quiser até deixar aqui mais evidente a outra subdivisão. Ok? 2/4. Bom, a mesma ideia. Vou dividir em 4 partes iguais e considerar 2 pedaços desse. Então, aqui. Pronto, dividi em 4 partes iguais e agora eu vou considerar 2 pedaços desse aí. Esse e esse, por exemplo. Né? E suas variações possíveis. 3/4. Então, é sempre essa ideia. Tá? Então, a primeira ideia de fração é o seguinte. A notação de fração, assim, A sobre B, significa dividir a unidade em B partes iguais. E considerar A pedaços iguais a pedaços iguais a uma dessas partes. A gente vai ver mais pra frente que existem outros significados para essa notação de fração. Mas esse aqui é o mais o mais trivial, né? É o primeiro, né? Pega uma coisa e divide em tantas partes iguais e considera tantos pedaços desses aí divididos. Então, que é o que eu estou fazendo aqui nessa questão, né? Então, o 3/4 é a mesma ideia. Vou dividir em 4 partes iguais. 4 partes iguais. E considerar agora 3 pedaços desses aí que eu dividi. Então, pode ser esse aqui. 1, 2, 3. Ou qualquer variação similar. 2/6. Esse vai ser fácil, né? Dividir em 6 partes iguais já é justamente essa subdivisão aqui clarinha que está. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, então, pegar 2 quadradinhos desse. 3/6, mesma coisa. Agora eu vou pegar, então, 3 quadradinhos desse.
E 4 sextos divido em 6 partes iguais e pego 4 quadrinhos desse. E agora, observando os itens da questão anterior, é possível perceber frações que equivalham a uma mesma quantia? Então deixa eu colar aqui o que a gente acabou de fazer. E agora vamos olhar esses desenhos. Então será que tem alguma outra figura que eu tenha pintado a mesma quantia que eu pintei para o 2/3, por exemplo? Repara, o 2/3 foram esses dois blocões aqui, que por essa subdivisão que eu fiz equivalem a 4 quadradinhos. E tem uma que eu pintei 4 quadradinhos também, pintei essa mesma quantia, que é esse aqui. Então, ó, a quantia 2/3 é idêntica a essa quantia 4 sextos. Ou seja, esses dois valores aqui são iguais, quantificam. Um número serve para. A representação numérica serve para quantificar algo, né? Informar uma quantia. Se a quantia é idêntica, então esses números têm que ser tratados como iguais. São representações diferentes, mas que equivalem a uma mesma quantia. Será que tem mais algum que também pintou 6 quadrinhos desse? Acho que não. Vamos ver. 1/3. Tem alguém aí que também é igual a 1/3? Que nesse caso aqui eu pintei 2 quadradinhos. Tem. É igual a letra G. Então vou colocar aqui também, ó. 1/3 é igual ao 2 sextos. Esses dois equivalem a uma mesma quantia. O 3/3, tem alguém igual ao 3/3? Que eu pintei todos, não tem. Então esse aí vai ficar sozinho. 1/2. Vamos ver se tem alguém igual a 1/2 aí. Ou seja, que eu pintei 3 quadradinhos. Tem aqui o 3 sextos. E tem mais um. Esse aqui, ó. Esse aqui eu também pintei a metade. Ok? Esse aqui é um pouco menos trivial, porque cada pedaço desse aqui é um quadradinho e meio. Né? Quando eu dividi em 4 partes iguais, eu pegava, né, um quadradinho e meio. Então, um quadradinho e meio aqui, e depois outro, a outra metade, e mais um quadradinho. Então, ao todo, também dá os 3 quadradinhos que tem aqui na letra C. Que mais? 1/4. Será que é igual a alguém? 1/4, não. 2/4 já foi. 3/4. 3/4 acho que também não tem ninguém. E esses aqui já foram. 2 sextos, 3 sextos e 4 sextos. Beleza. Agora vem, então, uma outra pergunta. Olhando esses grupos iguais aqui, deixa eu separar assim.